Salve, meu querido e minha querida, sejam muito bem-vindos a uma das aulas mais importantes da sua vida. Você vai aprender hoje a lidar com regra de 3. Nós vamos ver no primeiro momento regra de 3 simples e depois nós vamos ver regra de 3 composta. Lembrando que esse assunto você vai usar muito, mas muito ao longo da sua vida. Vai usar no ensino fundamental, vai usar no ensino médio e te garanto uma coisa, se lá na frente você for fazer algum concurso público, não existe concurso público que não cobre regra de 3. Até vou te dar uma sugestão, se você tem algum parente aí, pai, mãe, algum amigo mais velho ou um tio que está fazendo concurso público ou vai fazer concurso público, pergunte a ele. Pergunte a ele e até vou te dar uma dica, aprenda bem aqui para chegar lá e ensinar para eles. Olha, vem cá, tio, senta aqui que eu vou te ensinar a fazer regra de 3 como você nunca viu. Beleza? Então preste bem atenção e vamos entender. O que significa esse universo da regra de 3? Veja, nós temos a tal da regra de 3 simples. A regra de 3 simples é quando eu estou trabalhando com duas grandezas. Por exemplo, imagine que eu chego aqui para você e digo o seguinte, eu tenho aqui a seguinte situação. Eu tenho lá 8 operários, vamos supor aqui, vamos pegar aqui um valor, 8 operários. Então aqui nós temos operários. E esses 8 operários, eles constroem uma casa em 10 dias. Então eles constroem uma casa em 10 dias. Ok? Agora, ou melhor, vamos supor o seguinte, que eles constroem essa casa em 10 dias. Agora, imagine o seguinte, que eu tenho agora 16 operários para construir a mesma casa. Aí eu vou levar X dias. Então, isto é uma regra de 3 simples. Porque, na verdade, eu tenho duas grandezas, operários e dias. Então, trata-se de uma regra de 3 simples. Depois nós vamos resolver e vamos ver que tem um detalhezinho aí que a gente tem que cuidar. Então, por exemplo, imagine aqui a seguinte situação. Eu tenho lá 4 quilogramas de carne, custam R$100. 4 quilogramas de carne, um pacote com 4 quilogramas de carne custam R$100. A minha pergunta é, 6 quilogramas dessa mesma carne vão custar X. Então, para eu resolver essa regra de 3, eu digo o seguinte, 4 está para 6, assim como 100 está para X. E aí eu faço o seguinte, 4 vezes X igual a 6 vezes 100. E aí eu vou descobrir que 4x igual a 600, o x vai dar 600 por 4, que é R$150. Então, 4 quilos de carne, 4 quilogramas de carne custam R$100, 6 quilogramas da mesma carne vão custar 150. Só que tem um detalhe, eu resolvi essa situação sem parar para pensar. E aí aconteceu o seguinte, eu acabei acertando. Porque na verdade, eu não me toquei que poderia acontecer uma situação diferente aí. Mas nesse caso, como quantidade de carne e preço são diretamente proporcionais, eu não precisei inverter a fração. Eu não precisei fazer nenhuma mudança. Deu certo o problema e realmente, 4 quilogramas custam R$100, 6 quilogramas vão custar mais, sem problema nenhum. Só que agora, presta atenção no detalhe de cima. Olha que interessante que está aqui. Eu vou apagar aqui
e a gente vai pensar na situação. Imagine o seguinte, imagine que eu não parei para pensar, eu vou fazer o cálculo do jeito que está, sem parar para pensar. Daí nós vamos analisar o que eu fiz. Eu digo o seguinte, 10 está para x, assim como 8 está para 16. Lembre-se a proposta do problema. Eu estou dizendo para você que 8 operários constroem uma casa em 10 dias. 16 operários vão construir a mesma casa em X dias. Né? Se eu fizer esse cálculo, olha o que vai acontecer. Produto dos meios, 8x, igual a 10 vezes 16. 8x igual a 160. X é igual a 160 por 8. Deu 20. Eu vou deixar um tempinho para você pensar e você vai me dizer se esse cálculo tem fundamento, se esse cálculo tem lógica. Né? 8 operários constroem uma casa em 10 dias. A gente sempre imagina o seguinte, que todos os operários têm a mesma eficiência, como se todos trabalhassem igualmente, tá? Não tem como diferenciar um operário do outro aí. Então, 8 operários constroem uma casa em 10 dias. Perfeito. 16 operários vão construir a mesma casa em 20 dias? Tem fundamento isso? Aonde que está o erro aí? É óbvio que não tem fundamento. Porque presta atenção numa coisa. Se 8 operários constroem uma casa em 10 dias, qual é a intenção de eu aumentar a quantidade de operários? É construir essa casa em menos dias. Então não teria sentido eu contratar mais operários para que essa casa seja construída num tempo maior. Se a minha intenção é contratar mais operários, é porque eu quero que essa casa fique pronta antes. Então, tem um detalhe aqui que eu não percebi, que aí me fez errar. Esse cálculo, ele está errado. Eu acabei resolvendo sem pensar e encontrei uma resposta que não tem lógica. Como é que mais operários vão levar mais tempo para construir a mesma casa? Não tem lógica. Então, o problema está aqui. Eu tenho que inverter essa fração. Então, eu nunca mexo em quem tem x. Essa é uma regra, para não me confundir. Então, eu faço o seguinte. Eu vou apagar aqui. Eu mantenho esta fração e eu inverto aqui. Eu coloco 16, 8, 10x. Eu inverti essa relação. E aí agora eu digo o seguinte, 16 está para 8, assim como 10 está para x. E aí dá certo. 16 vezes x igual a 8 vezes 10. Então, 16x igual a 80. Aí, se eu dividir 80 por 16, vai dar 5. E aí faz todo sentido, porque 8 operários constroem uma casa em 10 dias. Se eu dobro a quantidade de operários, a quantidade de dias reduz a metade. Essa é a intenção de eu dobrar a quantidade de operários, que a casa fique pronta na metade do tempo. Então são grandezas inversamente proporcionais. Então, quando eu estou lidando com regra de 3, eu tenho que tomar um cuidado muito grande para analisar a proporção entre as grandezas, para ver se são direta ou inversa. Vamos ver um exemplo aqui? Presta atenção nesse exemplo aqui. Eu vou apagar o quadro, a gente vai fazer juntos. Olha o que ele fala ali. Ele fala o seguinte. Uma máquina produz em 5 horas um total de 80 parafusos. Então nós temos aqui tempo, as nossas grandezas são tempo e quantidade de parafusos. Aí esta máquina, ela produz em 5 horas uma quantidade de 8.000 parafusos. São 8.000 parafusos. Aí a pergunta é, quantos parafusos a mesma máquina produzirá em 10 horas? Então, em 10 horas, ela vai produzir X. Olha, é uma questão de perceber a situação, se colocar no contexto, né?
Se a mesma máquina, em 5 horas, produz 8.000 parafusos, em 10 horas aumentou o tempo. Ela vai produzir mais ou menos parafusos. Se aumentou o tempo, ela vai produzir mais parafusos. Então, aumenta o tempo, aumenta a quantidade. Se aumenta o tempo e aumenta a quantidade, são grandezas o quê? Diretamente proporcionais. Então, o que eu faço? Eu mantenho a razão como ela está. Fica lá, 5 está para 10, assim como 8.000 está para x. Eu não preciso inverter a primeira fração. Então ficaria lá 5x igual a 8.000 vezes 10, e 8.000 vezes 10 é 80.000, então 5x é igual a 80.000, o x vai ser 80.000 divididos por 5, que vai dar 16.000, realmente. E aí a gente pode pensar o seguinte, o tempo dobra, a quantidade de parafusos também dobra. Então, parafusos e tempo, quantidade de parafusos e tempo, são grandezas diretamente proporcionais, ok? Vamos um próximo agora, presta bem atenção nesse daí, enquanto eu apago o quadro. Olha o que ele fala ali. O muro foi construído em 10 dias por uma equipe de 3 pedreiros. Então, nós temos as grandezas aqui são tempo, né? Nós vamos relacionar aqui tempo. Nós temos aqui o tempo. E nós temos quantidade de pedreiros. Então, um muro foi construído em 10 dias por uma equipe de 3 pedreiros. Então, o tempo foram 10 dias, né? A unidade aqui de tempo, dias, por 3 pedreiros. Tá aí. Aí o que acontece? Em quanto tempo ele ficaria pronto se a equipe tivesse 6 pedreiros trabalhando? Então, agora eu tenho 6 pedreiros e eu tenho um tempo X. Né? Essa é a pergunta do problema. Então, a primeira coisa que você tem que pensar é o seguinte, presta bem atenção. Qual é a intenção de quem aumenta a quantidade de pedreiros para construir o mesmo muro? Quem aumenta a quantidade de pedreiros tem a intenção de demorar mais para construir o muro ou terminar antes? Quem aumenta a quantidade de pedreiros tem a intenção de terminar antes esse muro. Então, na medida que eu aumento a quantidade de pedreiros, o que vai acontecer com o meu tempo aqui? Ele vai diminuir. Então, pedreiros e tempo são grandezas inversamente proporcionais. Qual é a regra? Eu não mexo na fração que tem x. 10 está para x e agora eu inverto essa fração. Ao invés de 3 por 6, fica 6 por 3. E aí vai ficar lá, produto dos meios, 6x igual a 3 vezes 10. Ou seja, 6x igual a 30, x igual a 5. Tá aí. E faz sentido, né? Eu dobrei a quantidade de pedreiros com a intenção de reduzir o tempo a metade. Dividiu por 2. Então, como eu dobrei a quantidade de pedreiros, o tempo caiu a metade. São grandezas inversamente proporcionais. Inclusive, tem uma situação interessante. Veja que o produto permanece constante. 10 vezes 3, 30. 5 vezes 6, 30. E nós havíamos falado isso num outro encontro. Quando as grandezas são inversamente proporcionais, elas mantêm um produto constante. Beleza, meu querido? Um bom estudo para você. Capriche, que é uma parte muito importante para todo o seu estudo e para o resto aí
né, da sua aprendizagem ao longo do Fundamental 2 e do Médio também. Um abraço para você, até o nosso próximo encontro.